Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob. Diferente do que foi informado antes pela imprensa, Bolsonaro não viajou para os Estados Unidos no dia 28. A viagem está prevista aí para o dia 31. Ele não vai entregar a faixa para o Lula. E nesse dia 30 pela manhã ele fez ali, foi chamado de pronunciamento. Na verdade, eu esperava um pronunciamento em cadeia nacional, passando na televisão, mas não foi isso. Foi uma live que ele até disse que ela era para ter acontecido no dia 29, mas teve problemas técnicos, então ela ficou para o dia 30, aquela live padrão que ele começa comentando algumas coisas, trazendo números do governo, né, falando de algumas coisas que eu preciso rebater aqui, e no final ele chorou nessa sua despedida, na última live dele como presidente da República. E chama a atenção de muita gente, minha também, da insensibilidade de Bolsonaro no momento em que o Brasil lamentava a morte de 4 mil pessoas todos os dias ali no pior momento da pandemia. E Bolsonaro não apenas não chorava, não demonstrava empatia pela dor das pessoas, dos familiares, e muitas vezes zombava, fazia piadinha, que país de maricas, que enfim, não sou coveiro, coisas lamentáveis, absurdas que ele falou durante a pandemia. E isso a gente fica assim pensando, né, de como que a pessoa às vezes ela é apegada ao poder, chora ao se despedir, mas não chora num momento grave como aquele que a gente vivia. Mas não vou falar especificamente disso, eu quero trazer pontos aqui dessa live que fui anotando, assistir na íntegra, só que antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, não custa nada, assim como deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo e compartilha. Inclusive, fica à vontade para mandar para o seu amigo, parente, para aquele grupo bolsonarista que está acostumado a ouvir só o que a bolha fala, e aqui não, aqui eu não sou petista, não sou lulista, mas também não sou bolsonarista. Então eu trago aqui a minha opinião, meu ponto de vista, enfim, com independência, sem rabo preso, sem ter que agradar lado A ou lado B, e é o que eu vou fazer aqui agora. Bom, ele começou voltando no tempo, em 2018, abordando a questão da facada, repetiu que se ela tivesse sido fatal, que Haddad teria sido eleito, né? Ninguém sabe, né? Ficar voltando, especulando no passado, mas aí ele fala, e se o Haddad tivesse sido eleito, como é que estaria o Brasil? Falou isso umas 2, 3 vezes ao longo da live. Eu arriscaria dizer que o país não estaria maravilha, um paraíso, mas eu acho, não votei no Haddad no primeiro turno, mas eu acho que o país estaria melhor. Aí é tudo uma questão de especulação, né? Bolsonarista vai dizer que estaria pior, quem não é bolsonarista fala que estaria melhor, quem é petista fala que estaria uma Suíça. Eu acho que, enfim, Bolsonaro fez um governo muito ruim, na minha opinião, perdeu uma chance, né, de transformar o Brasil, e agora sai tentando voltar ao passado e dizer que se o outro tivesse ganhado, estaria melhor do que agora. Falou do Adélio, o autor da facada, ter sido filiado ao PSOL e que a imprensa não explorou isso, como explora qualquer eleitor dele que faz algo. Ele lembra do episódio de Foz do Iguaçu. Ele mente, né, dizendo que tudo que ele faz ou alguém faz é explorado a seu desfavor. O caso de Foz do Iguaçu, em especial que ele citou, a pessoa assassinada, ela estava fazendo uma festa com o tema Lula, PT, o cara era do PT, e outro passou gritando, parou na porta, gritou Bolsonaro, e terminou num crime lamentável. Então ali não foi qualquer crime. Se o aniversariante estivesse fazendo uma festa do Homem-Aranha, não teria morrido. Morreu porque sim, era um tema político, um apoiador de Bolsonaro passa, grita Bolsonaro, começa uma confusão que termina na morte do petista. Então ali sim teve uma motivação política para o crime acontecer. Não dá para colocar na conta do Bolsonaro o crime, mas não dá para negar que a pessoa era bolsonarista e que a motivação foi política, simples assim. Bolsonaro, ponto importante, condenou, e aqui com razão, na condenação ele condenou os atos terroristas em Brasília e comemorou a prisão do que ele chamou de elemento que foi preso. Então aqui, ponto positivo para o Bolsonaro. Eu elogio quando tem que elogiar, não tem problema com isso. Mas aí ele reclamou, já discorda aqui em seguida, de rotular a pessoa como bolsonarista. Poxa, mas peraí. Aí o Bolsonaro quer falar do cara que foi filiado ao PSOL muito antes de dar facada nele, o que eu lamento, não sou favorável a nenhum tipo de violência. Mas aí agora, quando o cara de fato, né, tava, o que foi preso ali com arsenal, bolsonarista, né, apoiador de Bolsonaro, né, não dá pra negar isso, ou vai falar que ele é petista, ou que era filiado ao PSOL. Então o Bolsonaro também tem que ter coerência. Se ele reclama de um lado, ele tem que então assumir. Peraí, não, o cara me apoiava, mas eu condeno, como ele condenou.
Mas tem que ficar essa coisa o tempo todo nessa guerra, como se ele fosse vítima de uma perseguição, enfim, que pode até ser, num dado momento ou outro, a imprensa de fato, né, em alguns aspectos, tem setores da imprensa que claramente se posicionaram mais favoráveis ao Lula, isso é fato. Mas não dá para negar também que setores da imprensa claramente foram favoráveis a Bolsonaro. Alguém vai achar que a Jovem Pan é imparcial? Alguém vai achar que a Record é imparcial? SBT, Band, Rede TV, todos que eu citei aqui, né, com uma certa parcialidade em relação a Bolsonaro, sim. Agora, claro, Globo, Folha, UOL, com uma parcialidade pró-Lula, não nego isso. Agora, ele ficar nessa guerrinha aqui o tempo todo, tem aí também o seu método. E esse que foi preso, o bolsonarista, o terrorista, né, disse que estava lá para impedir e tal, é um antipetista bolsonarista. Voltou a falar bobagem sobre a pandemia, dizendo que tiraram o direito do médico de aliviar a dor. Disse que fez a sua parte na pandemia, uma grande mentira. Não é porque comprou milhões de doses de vacina que a gente vai esquecer tudo que ele fez e deixou de fazer na pandemia. Bolsonaro e o seu governo erraram por omissão e por ação. Né? Então, e ele não faz uma autocrítica. Eu conheço muitos apoiadores de Bolsonaro, pessoas boas, corretas, que votaram nele no primeiro, no segundo turno, mas falam, ó, não dá, o cara errou na pandemia e tal, mas aí como tinha Lula do outro lado, aí eles achavam que Lula era pior do que Bolsonaro, votaram no Bolsonaro, mas o Bolsonaro não faz autocrítica, não aceita que errou. Né? Ele disse que não, aí ele ironizou que não se pode falar sobre as urnas porque a liberdade está sendo tolhida. Não, a liberdade não está sendo tolhida. O que está sendo tolhido é aquilo que sempre foi, que é você, em nome da liberdade de expressão, atentar contra as instituições democráticas, que é o que Bolsonaro e muitos bolsonaristas fazem. Bolsonaro é o chefe de Estado e inspira muitas pessoas. Né? E voltando à questão da pandemia, muitas inspiradas por ele não se vacinaram, morreram. Ou confiaram que o vírus é só uma gripezinha, não sei o que, e viram como se não existisse pandemia, ficaram com sequelas graves. Ele citou algumas conquistas do seu governo, CNH de 5 para 10 anos, Auxílio Brasil, porte de arma para o homem do campo, combate à corrupção, menos para a família, né, Bolsonaro? Quando chegava perto de um dos filhos, mexia no COAF, pega o COAF daqui, passa para lá, e mexia também na Polícia Federal, o próprio Moro falou disso, depois o Moro estava aí abraçado com o Bolsonaro, uma coisa vergonhosa, disse que raras são as invasões do MST e que agora já estão colocando as manguinhas para fora, falou da desoneração da Folha em alguns setores, redução do IPI, disse que reduziu impostos e passou a arrecadar mais. Curiosamente, né, Bolsonaro, o seu governo termina aí com déficit. Né? Então, não só contra você reduzir impostos e fazer algumas medidas nesse sentido, mas olha, o país está quebrado. Né? O Bolsonaro foi salvo pela PEC da transição, que deu-lhe alguns bilhões para fechar as contas. Então, esse aqui é um ponto que ele não destaca, porque ele fala assim, reduzir impostos como se o país tivesse mil maravilhas. Né, o cara se diz, ele comemorou, se diz patriota e comemora a privatização de estatais estratégicas, falou dos ministros, diz que tinha que comparar com os dele com os de antes e com os do futuro governo. Olha, não fala isso, eu discordo de vários ministros que estão ali, que fizeram parte do governo Lula, Dilma, Temer, que agora estão colocados aí no novo governo Lula, mas quando ele fala assim, até parece que o time dele era um time brilhante, não era. Vamos lembrar aqui, já que falamos tanto em pandemia, Pazuello, o senhor falou, ministro técnico, ele falou isso na live. Pazuello, não sabia nem o que era SUS direito. Ministro da Saúde, no momento mais grave da pandemia. Um general da ativa. É um negócio inacreditável. E quem era técnico, o Mandetta, né, saiu por quê? Porque estava tentando fazer a coisa certa. Naquele momento que o povo estava entendendo como é que o vírus funcionava. E o Mandetta, né, orientando precaução, cuidado, né, a questão da proteção às pessoas, e o Bolsonaro indo contra isso, e o Mandetta saiu. Tem minhas diferenças com o Mandetta, mas ele naquele momento estava tentando fazer o certo. Aí, mas teve um momento ou outro que teve um exagero. Naquele momento era melhor você exagerar para proteger do que você, não conhecendo o vírus, achar que não existia nada, levando pessoas à morte. Então isso aqui é um ponto importante. Disse que domou a inflação. A que custo, Bolsonaro? Juros altos, como os outros governos também fizeram, prejudicando empresários, pessoas pobres, a própria União com o serviço da dívida. Não explicou que a inflação que nós tivemos no Brasil, boa parte por conta de quê? Da rendição do seu governo. Essa política de preço da Petrobras, que veio de Michel Temer e foi mantida, que encareceu o nosso diesel, impactando no preço das coisas, gerando inflação. Se muda a PPI, se coloca uma política de preços diferente,
né? Boa parte da inflação não existiria. Uma parte dela sim, por conta do cenário externo. Eu aceito, eu entendo isso. Não vou negar isso. Mas a outra parte, por quê? Porque não tem mais estoque regulador que poderia reduzir a inflação nos alimentos. Então, boa parte da inflação nossa é pela falta de governo. E aí gera a inflação, o que acontece? Aumenta o juro, que é o que todo governo tem feito de Fernando Henrique para cá, numa inflação que não é de demanda, é uma inflação, insisto, por falta de governo. Falou sobre aumento de combustível, já colocou na conta do novo governo o eventual aumento. Ele disse que conseguiu reduzir o preço dos combustíveis, só esqueceu de dizer que conseguiu perto das eleições. Antes fazia live, não tem o que fazer, eu não tenho o que fazer, isso aí não pode mexer. Aí perto das eleições, mexeu onde? Na mamata dos acionistas? Não, mexeu no ICMS, que vai para onde? Para a saúde, para a educação, mexeu nos impostos, né, que poderia ter ido para as universidades que estão sucateadas no Brasil, professores sem aumento. Então é isso, para não mexer na mamata dos acionistas, em que boa parte deles moram fora do Brasil, mexeu no dinheiro que ia para o povo, né, e algumas coisas mais, né? E aí a gente fala assim, William, mas ele citou coisas que foram importantes. Algumas sim, não dá aqui para dizer que não aconteceu nada de bom. Até porque existe uma estrutura que funciona. Um corpo técnico em que entra governo e sai governo, você consegue ter avanço. Por pior que seja o governo o Lula que virá, o Lula que passou, a Dilma, Temer, todos os governos deixam algum avanço em alguma área. No Ministério do Turismo, todo governo vai deixar um benefício. Não dá para negar isso. Mas é muito pouco em 4 anos que Bolsonaro teve a chance. Mas teve pandemia, teve guerra. Momentos de crise também servem para que você mude estruturas, né, que estão, enfim, fazendo mal. E a estrutura no Brasil não foi modificada. Na segunda parte da live, ele foi dizer que o voto você vê pelas ruas. Aí ele falou, nós levamos multidões pelas ruas, fizemos não sei quantas motociatas. Que é isso? Acha que isso aqui significa voto? Eu não votei no Lula no primeiro turno, insisto nesse ponto, mas o Lula levou a multidão para as ruas também, né? Fazia eventos gigantescos. A gente tem que ser justo, então não dá para você medir voto, quem que vai ter mais ou menos por conta de multidão, até porque números muitas vezes, né, inflados, muito mais do que de fato tinha. Mas aí ele ironizou, não vamos duvidar das urnas. E voltou nesse ponto do partido ter entrado e tomado uma multa multimilionária. Disse que não decidiu falar sobre o assunto nos últimos 2 meses para não tumultuar mais ainda. Por isso se recolheu e não participou das manifestações espontâneas do povo. Aqui um ponto preocupante, ele disse que vai ter a posse prevista para o dia 1º. E ele disse mais, busquei dentro das 4 linhas saídas para isso aí. Ninguém quer uma aventura, mas muitas vezes dentro das 4 linhas você tem que ter apoios. Muitos acham, disse ele, que basta pegar a BIC e assinar isso e aquilo e está tudo resolvido. Eu entendo que fiz a minha parte, fiz até hoje a minha parte. Agora, certas medidas têm que ter apoio do Parlamento, do Supremo, de outras instituições. Isso aqui é ele falando abertamente de que não deu um golpe porque não teve apoio, porque se tivesse, teria dado. Eu disse aqui várias vezes, risco de golpe, aventura golpista você pode ter, às vezes bate a louca nele aí e quer fazer uma aventura, mas não sustenta. E o dia seguinte do golpe? Eu disse aqui, nunca teme golpe no Brasil, você tem que ficar vigilante. Mas o golpe precisa de apoio interno, externo, da imprensa, de setores do comércio, empresariado, que não existe espaço para golpe no Brasil. Diz que quem está na porta dos quartéis está lutando pelo Brasil, que sabe o que eles passaram ao longo desses 2 meses. Disse que a liberdade é o oxigênio da democracia, que a vida não acaba a partir do dia 1º, que não vai pro tudo ou nada. Então, para quem esperava um Bolsonaro radical nesse momento, indo pro tudo ou nada, não vai ter. Bora para casa, galera. Vai curtir a família na virada do ano, vai revelar os parentes, tomar um banho na água quentinha. É isso que vocês têm que fazer, quem está na porta dos quartéis aí. Disse que o quadro a partir do dia 1º não é bom, mas que nem por isso deixará de fazer oposição. Disse que poderia ser revisto o teto, mas não explodir, como o Lula está fazendo com a PEC. Só não citou que ele, próprio Bolsonaro, segundo vários estudos, explodiu o teto em quase 800 bilhões ao longo dos últimos 4 anos. Mas aí o outro lado não pode, ele pode, né? Tentou se fazer de coitado, dizendo que se entrou 20 vezes na piscina ao lado é muito,
que não participou nem de 10 churrasquinhos, não falou das lanchaciatas que ele fazia em plena pandemia, o povo sofrendo, morrendo e Bolsonaro rindo, né, participando ali de eventos com lanchas. Ironizou dizendo que Maduro estará presente na posse do Lula, só não disse que foi o seu governo que lá atrás colocou uma portaria impedindo Maduro de entrar e que o seu governo agora revogou essa mesma portaria, então Maduro pode entrar graças a Bolsonaro. Falou do Foro de São Paulo rapidamente, mostrou que está acovardado, eu percebi isso, fraco, mas que continua com as mesmas ladainhas de antes, que o ajudaram a chegar onde chegou. Aí ele disse algo lá que foi a mão de Deus que me salvou da facada e a mão dele que me elegeu. Bom, então, Bolsonaro, a gente pode, né, pela lógica que ele diz aqui, dizer que foi a mão de Deus que derrotou Bolsonaro? Mas aí ele suspeita das urnas? Ou a mão de Deus só vale quando o Bolsonaro é salvo e quando o Bolsonaro ganha? Aí quando o Bolsonaro perde não é a mão de Deus mais? Disse que jamais esperava chegar aqui, aí ele começa a parte do choro, já na parte final, né, de que você... Aí ele fala, se você tá chateado, tá constrangido, se coloca no meu lugar. Aí ele tenta posar de coitado, de alguém que, poxa, tentou fazer alguma coisa, mas que foi impedido, né, não me culpem, não me entendam mal, o tempo todo tentando se justificar pra galera mais radical que eventualmente possa, né, ficar chateada com esse aceite, né, que ele recua totalmente, aceita a derrota, joga a toalha. Ele disse que não vai demorar muito tempo e o Brasil vai voltar ao eixo da normalidade dia 1º de janeiro de 2023, né, Bolsonaro? Disse que o que não quer dizer que será um governo maravilhoso. Vamos esperar, eu torço para dar certo, como torci para Bolsonaro dar certo, como torci para o Temer, para a Dilma, para o Lula, para todos, né, governos anteriores darem certo. O que não quer dizer que a gente tenha que fechar os olhos, achar que não tem que criticar e cobrar para que dê certo. Disse que foi difícil ficar 2 meses calado, já que qualquer coisa que ele falasse viraria um escândalo na imprensa. Rendição, né, Bolsonaro? Será que esse silêncio foi porque ele quis ou ele foi silenciado justamente para tentar nesse acordo que está, segundo muitos apontam, sendo costurado? Então, ó, fica calado, baixa um pouco a bola para a gente te livrar da cadeia que ele pode parar em breve. E no final, ele encerra desejando um feliz ano novo e a gente percebia claramente um Bolsonaro abatido, meio que rendido. Enfim, tá tudo bem, não deve ser nada agradável chegar nesse momento aqui. Vamos esquecer que é o Bolsonaro. Não deve ser agradável para um presidente, né, que tenta a reeleição, ou um prefeito, ou um governador, perder a reeleição e ter que se despedir. Até porque ali você tem uma estrutura muito boa, muito conforto, muito luxo, cartão corporativo, muita segurança, muita gente, uma estrutura que vai acompanhá-la agora bem menor. Todo ex-presidente tem direito. Isso aqui não é só ele, a Dilma, o Lula, enfim, todos os outros têm também. Então é uma mudança também de padrão de vida, em que também você não tem a pressão de ser um presidente da República. Então é uma mudança na rotina. Eu até entendo, né, um pouco do abatimento de Bolsonaro nesse momento, mas sinceramente acho que não deixará saudade. Eu torço para não deixar, eu torço, como eu disse, para o governo que assumirá a partir do dia 1º dê certo e que a gente consiga, embora não alimente grandes expectativas, para que a gente consiga superar diversos obstáculos que estão atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento do Brasil. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, bora compartilhar o vídeo para que mais pessoas venham para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!